A morte de mais uma mulher está sendo investigada pela Polícia Civil de Morada Nova. Brena Maia, 25 anos. Essa jovem saiu de casa no último domingo dizendo que ia para uma festa, mas simplesmente desapareceu. A partir de então, familiares e amigos acionaram a polícia e se mobilizaram, para poder encontrá-la. O Ricardo volta a conversar conosco ao vivo porque ele vai trazer mais detalhes acerca dessa situação. Ricardo, que também acompanhou esse caso na tarde de hoje. Ricardo, a polícia já tem pistas, já tem alguma informação do que possa ter acontecido, porque essa menina saiu de casa feliz e, infelizmente, foi encontrada morta. Pois é, isso foi encontrada morta na localidade de Granville, na zona rural do município de Morada Nova, que fica no Vale do Jaguari. Ela havia desaparecido na última segunda-feira, no período da noite, no município de Maracanaú, e não havia mais sido encontrada. Banners, cartazes estavam sendo espalhados, inclusive nas redes sociais, procurando por Brena Maia, essa jovem de 25 anos. E aí, um agricultor lá de Morada Nova, passando pela região lá de Granville, numa área de mata, localizou inicialmente a moto da vítima, que estava inclusive no nome dela, pertencia a ela, e um pouco mais ao lado, assim, um pouco mais à frente, encontrou o corpo dessa vítima, da jovem já desidratado, já em estado de decomposição, e que, lamentavelmente, quando a polícia foi acionada, comparando com os dados de desaparecidos, descobriu que se tratava dessa jovem. Ainda assim, foi feito o reconhecimento por parte dos familiares, o procedimento de praxe. E desde então o caso está sendo investigado pela delegacia lá do município de Morada Nova. A gente lembra que ela sumiu aqui de Maracanaú e a última vez em que foi vista, ela estava descontrolada, depredando um veículo que seria supostamente do ex-namorado, e por causa disso, as suspeitas recaem sobre o proprietário desse veículo, que a gente nem sabe se é realmente ex-namorado dela ou não. O que dizem é que eles tiveram um relacionamento, terminaram, e ela teria visto ele com outra mulher no São João, lá de Maracanaú, na festa, e ficou possessa de ciúmes, segundo as informações que a gente conseguiu apurar. Tudo isso está sendo investigado pela polícia, porque, embora essas apurações estejam dentro do escopo do inquérito operacional, a polícia só vai confirmar isso quando concluir o inquérito policial. O fato é que isso coloca esse rapaz em maus lençóis. Ele vai ter que ter um álibi, se ele tiver ficado numa festa, ele vai ter que comprovar que não foi ele, que não tem nada a ver com isso, nenhum envolvimento, porque por causa desse evento, onde essa jovem aparece destruindo o retrovisor de um carro estacionado, o proprietário acabou se tornando aí alvo de investigação. A polícia ainda não consegue colocá-lo na cena do crime, não conseguiu ainda provas, pelo menos até a última atualização que a gente teve, sobre a participação ou não desse homem como autor desse caso. Pode ter sido uma infinidade de coisas, inclusive é importante que a gente não faça nenhum apontamento aqui, porque seria inclusive leviano sem ter as confirmações. O que a gente está dizendo é que, por causa desse episódio do veículo depredado, lamentavelmente a pessoa que teve o carro depredado, depois que alguém desaparece, todo mundo vai olhar já com olhar de desconfiança, inclusive a equipe técnica, a investigação que está à frente desse caso. Mas ainda não é possível apontar quem seria o autor do crime, nem muito menos a motivação, que também só será conhecida quando a polícia concluir o inquérito policial, robustecer todo esse inquérito de provas para que possa oferecer à justiça, a fim de que a determinação judicial seja expedida pela prisão do suspeito, de cometer o crime. E aí a gente vai saber quem é a pessoa, por que isso aconteceu. Uma jovem de 25 anos que, no seio familiar, ela era muito querida, nos amigos, nos arredores por onde morava, também era muito bem vista pelos moradores da região. Dizem que se relacionava muito bem, mas que essas imagens não dizem o que é essa pessoa, que ela estava totalmente transtornada e que isso não define a personalidade dessa jovem que, lamentavelmente, aos 25 anos de idade, se deparou numa situação dessa, entrou num beco sem saída e acabou sendo assassinada, inclusive distante
do local onde houve o episódio de depredação do veículo, né? Por isso é que a polícia não bate martelo em relação a esse caso, né? E continua calada, sem ansiedade, trabalhando para elucidar esse crime de morte que chamou a atenção. Se eu não estou enganado, Isis, essa é a 138ª ou 39ª mulher morta de maneira violenta no estado do Ceará em 2025, e nós estamos ainda apenas no mês de junho, não é isso? Pois é, Ricardo, é preocupante. Interior do estado, região metropolitana, principalmente o interior, que a gente registra muitos casos de feminicídio. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Olha, uma pessoa tomada pelos ciúmes é capaz de fazer qualquer coisa. Não tem como a gente julgar a atitude dessa garota, porque tem essa informação da questão dos ciúmes, né? Então aqui a gente não está para fazer julgamentos, mas sim para cobrar da polícia, né, que algo seja feito para que esse crime seja desvendado, porque esse mistério seja descoberto, porque a família, principalmente, né, Ricardo, precisa de uma resposta. As cenas são fortíssimas, que nós tivemos acesso à situação em que essa garota foi encontrada, com marcas de violência. Então, a gente fica aqui na expectativa. Esse foi o cartaz que foi distribuído nas redes sociais, colocado em vários locais. Uma tentativa da família encontrar essa jovem com vida, mas infelizmente a Brena foi encontrada dois dias após seu desaparecimento, já sem vida. Ricardo, qualquer novidade, você volta conosco, que você é prioridade. Daqui a pouquinho a gente traz mais um caso para o nosso telespectador.